dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, você sabe, estamos aqui em mais um episódio do Capital Político e hoje vamos bater um papo aqui tete a tete, eu e João Henrique Rummel, sobre eventos nada triviais que a gente presenciou nesses últimos 10 dias, a começar por uma queda, né, pela derrubada de um MP13, de uma medida provisória, que é um evento que é raro, né? Assim, uma queda de uma medida provisória. E aí eu acho que a gente precisa entender o que está por detrás disso. Antes de eu fazer uma pergunta, João, eu vou narrar aqui um processo que aconteceu durante esse período, né? Eu tenho amigos jornalistas, né, que falam assim, não, a MP está garantida, o Ministério da Fazenda está muito tranquilo. E eu dizia, olha, mas tem um consultor aqui em Brasília chamado João Henrique Rummel que está dizendo que vai dar ruim. Não, mas ele é pessimista, calma. Aí até a véspera eu perguntava, e aí, como é que tá? Não, o governo disse que vai passar. Vai ceder alguma coisa, mas vai passar. Aí quando a MP caiu, eu falei assim, olha, você está devendo um almoço pro João Henrique Rummel. Assim, é isso mesmo. Porque você estava narrando esse jogo e estava falando de todas as dificuldades. Vamos explorar um pouco o que aconteceu e o que isso significa do ponto de vista estrutural, né, pro que resta de governo e até para o processo eleitoral. Bem, você falou a palavra correta, processo eleitoral. A gente, para falar da 1303, nós vamos ter que dar um passo atrás. A gente vai ter que falar da 1087, que aconteceu uma semana antes. Olha só, o jogo da política começou. O Lula entrou no campo sozinho. Ele está visitando o Brasil, falando que é candidato, se colocando dentro desse processo, se jogando, tá certo, contra o Congresso numa postura de candidato e sabendo que dificilmente vai ter o apoio dos partidos que ele teve nas últimas eleições. Quando você olha isso e que ele joga, quando teve a PEC da blindagem e ele faz um marketing, ele joga dinheiro nas redes gigantesco, o Congresso vai ter que reagir. E de uma reação consciente. O que eles fizeram? A Câmara aprova por unanimidade, numa articulação política, não a favor, não sobre o problema, mas sobre a conjuntura política. E vota por unanimidade e joga para o Senado. Aprovou? Já está valendo? Não. Mas o discurso dos nós contra eles fica mais difícil. Perde o tamanho do discurso. Na semana seguinte tem que dar um recado, concorda? E o recado qual foi? A 1303. Não quero mais imposto. E aí é discurso contra nós, contra eles? Sim. Porque agora o discurso é o seguinte, você está gastando mal. Sim. Você está criando problema para frente, você vai criar inflação. Conhecemos esse jogo de 2014, 2015. Então, eu acho que o momento político deu o start real para as eleições. E outra coisa, consolidou um nome. É o nome do Tarcísio, porque o governo percebeu que quem fez a articulação e começou a cobrar posicionamento de todo mundo foi o Tarcísio. Então, o start foi dado. Essa mesma amiga jornalista, né, que está te devendo um almoço, você nem sabe disso, mas você vai ganhar um almoço, né? Ela disse que logo no dia seguinte, né, da queda da MP, ela recebeu, e outros colegas jornalistas também receberam ligações de personalidades do governo para dizer que a derrubada da MP havia sido eleitoral. E eu confesso a você que me incomodou um pouco no início, né? Falei assim, porque isso parece um pouco aquelas narrativas que o pessoal usa para poder justificar uma articulação ruim, ou ideias ruins, alguma coisa dessa natureza. Mas, ao longo dos dias, né, do período ali que se seguiu, de fato, porque vamos imaginar o seguinte, João,
Tá todo mundo dizendo que 2027 vai ser um Deus nos acuda, em função das condições fiscais que já são ruins e que vão piorar em 2026. Seria, então, talvez uma jogada interessante do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista da oposição, antecipar 2027 para 2026, em vez da gente pensar assim, não, vamos fazer um ajuste como a Dilma fez em 2015, depois da eleição. Naquilo que for possível, não dá para trazer esse ajuste para 2026? E aí, nesse sentido, esse ajuste seria feito, né? Primeiro, o governo corrigindo a projeção de receita no orçamento, sendo obrigado a perseguir a meta no seu ponto neutro, né? Além disso, ter que respeitar um cronograma de emendas, né, para não poder fazer o ajuste só naquilo que o Congresso controla, e eventualmente tendo que fazer correção de ajustes no orçamento, né? E aí, só para terminar essa minha fala, o Marcos Mello, que é um professor da UFPE, ele fez esses dias um levantamento muito interessante. Olhando para os Estados Unidos, ele pegou algumas eleições onde democratas perdiam eleições, isso nos anos 60, anos 70, republicanos também. E aí ele achou uma correlação. Ele diz assim, anos em que você tem uma redução do orçamento, se for um ano pré-eleitoral, provavelmente o candidato ele não vai obter a reeleição. Será que a maneira do Congresso enfrentar Lula do ponto de vista eleitoral já não é exatamente esse de oferecer um orçamento menor do que ele imagina para o ano que vem? Eu acho que pode ser, mas olha só, essa semana nós estamos aí na expectativa de votar a LDO, porque a LDO é uma estratégia fundamental para o Legislativo. Por quê? Ele tem que ter a LDO e a LOA funcionando em janeiro. E funcionando, ela tem que estar aprovada, sancionada e, se tiver veto, derrubado os vetos. Então é o seguinte, o cronograma está ficando apertado. Você vê que essa semana já foi jogado para a semana que vem a sessão do Congresso e a votação da LDO. E por que está adiando? Por dois motivos. Primeiro, que o governo não tem fonte de renda para bancar o orçamento que ele propôs. Não tem. E ele vai ter que criar condição para isso. Estão dando prazo para ele fazer, e o prazo é a semana que vem. Se não tiver, isso vai acontecer. Ele vai ter que ter a criatividade para colocar. Ele está tentando voltar o que estava na 1303 para poder compensar isso através de um projeto de lei. É mais uma derrota significativa e mais um descrédito ao mercado, falando que sabe que não vai passar e que não tem voto para passar esse processo. O segundo ponto é o cronograma de emendas. O cronograma de emendas, hoje, o governo não quis pagar no primeiro semestre as emendas dos parlamentares, estão começando a pagar agora, e isso vai jogar para as eleições, porque grande parte disso vai ser entregue no ano que vem. E aí, a hora que entregar, a obra vai ser do governo ou vai ser do parlamentar, vinculado ao presidente, se for da oposição, vai ficar vinculado à continuidade do programa ao novo presidente, que vai ser partidário, e hoje a oposição e a direita, se for considerar, é maior do que a esquerda. E que vai vincular com os parlamentares com os seus candidatos. Tá? Então, o que eu acho é que a eleição começou e isso pode acontecer. Agora, eu não acho que hoje o Centrão quer fazer maldades com o Lula. Eu acho que o Centrão quer simplesmente falar o seguinte, chegou o seu limite. Até aqui nós vamos dar sustentabilidade. Cuidado se for mais do que isso. Então vamos lá. No dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte, né? No dia seguinte, Claro. Falando genericamente, né? O governo promove uma caça às bruxas, eliminando cargos de pessoas de deputados, especialmente, que votaram contra a MP. Mas ele faz isso ao mesmo tempo em que precisa passar uma agenda fiscal,
né, para fechar o orçamento. E se precisa passar, acho que a gente tem que discutir isso daqui a pouquinho. Mas não é um jogo muito arriscado que o governo resolveu fazer de fustigar o Congresso de uma maneira, talvez eu diria até injusta, no sentido que o Congresso entregou tudo que o governo pediu praticamente até aqui. Não é uma aposta de risco que o governo faz? Olha só, eu acho que é uma aposta de grande risco. Tá certo? Eu acho que o governo está fazendo o seguinte: ele está fazendo isso porque ele acha que ele está crescendo e que as pessoas estão entendendo que ele cada dia cresce a chance dele ganhar. E que as pessoas vão ter que tomar uma posição. Tá certo? Só que é o seguinte, o pessoal está indo para a base. Será que esta margem das pesquisas está chegando no eleitorado desses nossos, do pessoal do Centrão? Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, porque se tivesse chegando, todo mundo já estaria voltando atrás. Ninguém está voltando atrás. Não, se a gente abre o dado da Quest, da última, você vê que o governo ele recupera a margem num eleitorado que já era dele, que é o eleitorado de recebedor de programa social. A recuperação que o Lula teve foi dentro do próprio eleitorado. Ele não conseguiu ainda extrapolar o eleitorado dele. Mas deixa eu trazer uma questão aqui que eu acho que é importante. Assim, o governo dificilmente vai passar uma agenda de aumento de impostos brigando com o Congresso e estando à véspera do processo eleitoral. Não é? Que opções que ele tem? O que ele pode fazer nessa semana que ele ganhou do Congresso para fazer esse processo? Olha só, ele simplesmente vai ter que criar formas de gerar receita. Será que ele vai entrar naquela de dizer assim, eu vou botar projeto para rodar e vou contar com a projeção de receita desse projeto, mesmo ele não estando aprovado? Eu acho que é a única solução. Ele não tem outra alternativa. Porque senão ele não fecha as contas dele. E aí ele endereça o quê, João? Ele vai jogar na força. Olha só, eu acho que o único caminho político que hoje o Lula está tendo e que eu acho que ele não deu certo desde outubro do ano passado, como ele lançou a candidatura dele e buscou apoio político, que ele não vem conseguindo até o momento, é a perspectiva dele ganhar. E vem gastando dinheiro com comunicação, com marketing, com mensagem, e isto não cresce. Tá certo? Então, o que eu acho disso é que ele vai jogar com isso. E vai ser um jogo muito, muito complicado. Tá? E o que eu acho que isso acontece é o seguinte, o que estão se vendendo para mim na mídia não é o que eu enxergo no bastidor. Olha só, se você pegar as entrevistas das últimas semanas, tá certo? 3 grandes partidos, fora o PL, já se posicionaram. O Ciro já se posicionou, o Rueda já se posicionou, o Kassab já se posicionou. Tá certo? O Republicanos vai lançar o seu candidato, que o Tarcísio é do nisso. Olha, você já tem a maioria. O MDB vai lançar agora o seu novo Ponte para o Futuro, né? Tá certo? Então, quando você olha isto, tá certo? Porra, como é que vai ficar o Lula nas questões das eleições? Presta atenção, e a gente tem um outro problema que eu vou colocar para você o seguinte, posso até estar errado. Eu falo uma coisa para você o seguinte, olha só, é a maneira de interpretar as coisas. Eu vou falar uma coisa para você. Quando o Trump fala deu química, beleza, olha só, vamos interpretar os fatos. O Trump sobe, escuta um discurso do Lula, tá certo? Questionando, tá certo? A abertura, o mundo liberal,
tá certo? Voltando ao globo globalista, com grandes regulamentações, regulamentação desse processo, discordando do que os Estados Unidos está se propondo. E o Trump vem e faz duras críticas ao Brasil. Olha só, onde ele coloca o seguinte: o Brasil depende dos Estados Unidos. Temos um país onde o judiciário é corrupto. Tá certo? E precisamos que o Brasil tome lado. E depois falar, deu química, vamos conversar? Sabe o que me lembra? Aquele episódio muitas vezes do marido abusador, que ele bate na mulher, mas diz assim, mas eu te amo. Vamos reconstruir. Tá legal, mas eu vou ter que sentar na mesa para negociar. Exatamente. Eu vou deixar de te bater? Eu vou querer o que eu quero? Eu deixei claro o que eu quero. O que o Brasil tem para dar nesses 3 pontos? O Lula não falou disso. Ou preciso tirar a lei magnífica, ou o judiciário é corrupto. Tá certo? Vamos lá, olha só. O que você está querendo dizer é que os Estados Unidos já botou seus termos, mas o governo brasileiro ainda não se posicionou sobre os termos dele. Tá, entendi. E não está colocando isso para a sociedade. Outra coisa, vou só te falar uma coisa para você. Tem 2 negociadores nos Estados Unidos. Um é o Scott Bessent e o outro é o Marco Rubio. Se eu quero ter uma negociação comercial, qual é o interlocutor? É o Bessent, claro. E qual foi o interlocutor para o Brasil? O Rubio. Então, o que eu quero colocar, isso também é um outro ponto importante da gente se olhar. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte: hoje nós estamos vivendo uma discussão sobre as eleições onde todas as peças não foram colocadas no campo. Primeiro, Tarcísio vai ser candidato? A centro-direita vai ter 1 ou 2 candidatos? Quando é que esta guerra vai realmente começar? E aí a gente vai poder fazer um diagnóstico. Quanto ao quadro político, da agora para frente, está todo mundo olhando eleição. Ninguém está preocupado com o projeto A, B ou C. Eu quero saber o seguinte: o que eu vou ter de ganho para minhas eleições? O que eu vou ter de discurso? O que eu vou ter de possibilidade de ocupar o espaço? Porque a eleição vai ser longa. Isso tudo que está acontecendo hoje tinha que estar acontecendo em abril. É verdade. Então, o custo disto vai ser muito caro. E as pessoas, dentro de algum tempo, vão ter que ter lado. Durante 1 ano, a guerra de lado, ela não ser negociada, ela vai para o embate? Ela vai para o palanque? O que vai dar isso? Você acha que ela já começa agora? Eu acho que ela já começou. Já começou. Tá certo? Só está faltando agora a identidade. Quem é o candidato? Agora, deixa eu ainda nesse tema Estados Unidos, essa aposentadoria precoce do Barroso. Você vê, assim, vamos entrar aqui para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, vamos abrir um momento, uma janela especulativa aqui. Como é que essa aposentadoria do Barroso, você vê alguma conexão ou isso foi uma razão pessoal mesmo? Olha só, é difícil, tá certo? Agora, eu acho que um cara que ganhou tanto poder, tanta visibilidade, de repente ruir, tem alguma coisa. Pois é, e aí você logo em seguida, o Lula cria uma espécie de comissão com um núcleo duro ali do STF, né? Que envolve Alexandre de Moraes, Zanin, Gilmar. A turma, né, do núcleo duro ali para fazer uma consulta sobre um nome ideal para o Supremo. Né? E a oposição, ela disse assim, o Lula vai antecipar o máximo de aposentadorias que ele puder para garantir que ele vai nomear o máximo de ministros, mesmo que a direita ganhe no outro ano, ela vai ter um espaço muito pequeno para trabalhar com o STF. Essa é uma acusação institucional que se faz. Né? Agora, por outro lado, parece que sim mesmo, que existe um núcleo ali do STF
que quer pensar o futuro da casa junto com o presidente Lula, né? Olha só, eu vejo o seguinte: a gente tem algumas datas importantes. O UNE precisa ser reconduzido em novembro. Perfeito? Perfeito. Tá legal. Será que vai ser tranquilo? Não sabemos. Tá certo? Na indicação das agências, o governo já teve que ceder para dar para o Congresso, atendendo, inclusive, gente de oposição. Será que a indicação, nesse momento de palanque, vai ser tranquila? Preste atenção numa coisa. O senhor Alcolumbre precisa ser reeleito. Essa é outra situação difícil para ele. Tá certo? E ele precisa fechar acordo. Ou será que esses votos não vão estar dentro de um acordo? Eu só acho o seguinte: o Supremo e as decisões que foram tomadas ficou caracterizados, tá certo, que foram políticas. E todo ministro ali que tem um mínimo de jurídico na mão estão preocupado com a sua história. O próprio Barroso. Tá certo? Porque ele percebeu que ele politizou onde ele não podia politizar. E percebeu que está sofrendo as consequências. Ele disse, inclusive, que se arrependeu, né? Até no dia a dia. Do ir e vir dele. Tá certo? Então, quer dizer, a população entende. A população não é boba. Tá certo? Quando se fala que as pessoas não conhecem os 11 jogadores da seleção, mas conhecem os 11 ministros, é porque tem alguma coisa de errado. Então, isso está errado. Como é que conserta? Eles sendo bons jogadores. E bons jogadores, eles têm que ser juristas e não políticos. Senão vai ter consequências. Olha só, se eles querem ser políticos, isto vai para a pauta, isto vai para o palanque. Eles sobem no palanque? Não. Agora, o político vai criticar ele. Como é que ele vai se defender? Eu tenho a sensação que você vai ter dois caminhos aí, né? Um caminho talvez seja, digamos assim, numa perspectiva mais otimista, né? Um caminho até que o Fachin pontuou no seu discurso, né? Dizendo assim, olha, vamos retomar previsibilidade, colegialidade, a prevalência da jurisprudência, né? Um certo conservadorismo jurídico. Foi o que ele prometeu no seu discurso. Agora, do outro lado, o que você tem? Uma tentativa de blindar o Supremo dos controles constitucionais, né? Que é aquela história. Não, o próprio Supremo, junto com a PGR, vai mudar o rito do impeachment de ministro. Eu posso falar uma coisa para você? Eu acho difícil fazer isso. Tá certo? Tá legal? Eu, sinceramente, acho que, olha só, eu vou usar as palavras do Gilmar que eu gosto de repetir. O Gilmar fala uma coisa muito interessante. Nós damos a última palavra sobre fatos. Quem cria o fato e modifica o fato? O legislativo. Mas eles estão tentando fazer um negócio diferente agora, né? Tá certo? Então, o que eu falo para você é o seguinte: eles é uma regulamentação, tá certo? E se virar lei? E se eles botarem na Constituição? Quem bota na Constituição não é o Supremo, é o Legislativo. Entendeu? Olha só. Isto pode ser... Eu falo o seguinte, eu não sei qual vai ser a composição do Supremo, ou do Senado, em dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro de 2027. Não sabemos. Querem briga? Vai para palanque. Preste atenção. Se eu for para palanque, é sim ou não ao judiciário. Quem vai defender o judiciário? Tem que tomar cuidado. O voto da população, ele é soberano.
Olha só, eu brinco muito que o momento que a gente está vivendo hoje de modificar a sociedade é a liberdade de eu escolher o que eu quero escutar e do que eu quero falar. E não tem controle disso mais. O meu dedinho proíbe. E o meu dedinho aceita. Isso é importante. Você tem uma tese que eu acho interessante, que os algoritmos são muito difíceis de ser mudados porque eles são programados pelas próprias pessoas, né? E o que você está querendo dizer é que não importa muito o que o pessoal queira emplacar como narrativa, porque as pessoas não veem, não chega nelas, né? Porque é o seguinte, olha só, algoritmo é uma conta matemática. E outra coisa, se o algoritmo não me atende, eu mudo. Eu mudo. Fazendo nisso, o que você acha então dessa ideia de que o Lula ele está se tornando um franco favorito para o ano que vem? Eu acho que não existe isso. Uma bobagem, né? Olha só, se eu pegar a própria pesquisa da Quest, tá certo? Existe uma rejeição de acima de 50% dele e do Bolsonaro. Se existe uma rejeição de mais de 50% dos dois, existe um vazio a ser ocupado. Já tem definição de quem vai ocupar esse vazio? Não, o que eu vejo é muito curioso, né? Assim, você tem o presidente Lula, que é um campeão de rejeição. Você tem, em média, 60% das pessoas que acham que ele não deveria ser candidato à reeleição. Ou seja, muitos eleitores dele, né, colocam isso. Ele, com toda a melhora, com todo o investimento, com tudo o que aconteceu, ele ainda não atingiu 35% de ótimo e bom, está em 33%, né, em média. E uma coisa, João, que me chama muita atenção, que é o seguinte, independente se o candidato for o Tarcísio ou se for o Ratinho, a gente vai viver uma coisa inédita na nossa vida, que é 2 gerações diferentes se enfrentando numa eleição presidencial. Qual está mais preparada para a realidade atual? Eu acho isso, João, muito curioso. Porque, assim, se você olha retrospectivamente, né, na história eleitoral do Brasil, qual eleição que você teve um conflito de gerações? Eu não tinha percebido isso, mas eu acho isso mais... Olha só, não estou falando que o Lula não é um grande candidato, claro, não tem chance. De jeito nenhum. Eu só acho que a conjuntura de análise, tá certo? Quando você olha as estatísticas, tá certo? Do povo que vai votar, que vai decidir o seu voto nos últimos 15 dias, é o voto daquele cara que vai tomar uma decisão em cima do que ele acha e daquilo que ele se colocou. E que define nos últimos dias muito mais pela rejeição do que pela convicção. Preferência, né? Então, eu acho que o passado do Lula dentro de uma eleição com uma pessoa nova, tá certo? Que não tem nem o nome do Bolsonaro, vai criar um problema gigantesco. E a possibilidade de se ganhar é muito grande. E outra coisa, se só for um candidato, é no primeiro turno. Que aí você antecipa, né? Entendeu? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, a eleição vai ser saber quando vai ter o candidato. E aí o seguinte, o trabalho do Congresso e políticas públicas vai ser de palanque. Eu sinto muito dizer isso, mas nós vamos ter um ano simplesmente de palanque. João, com essa, então, eu vou encerrar essa nossa conversa. Te agradecer de novo a possibilidade da gente ter esse papo. Agora, a gente está aí diante de coisas novas, né? E eu tenho uma sensação que, diante de coisas novas, é muito difícil fazer análise olhando para o retrovisor. Você conhece a minha teoria. Tá certo? Eu acho que o grande problema hoje é que a gente não pode olhar mais para o retrovisor. A gente está vivendo uma nova visão do mundo e uma nova reorganização da sociedade. A gente tem que olhar para frente. E eu, sinceramente, acho que o Brasil tem um puta de um potencial competitivo dentro dessa visão do mundo novo.
tá certo? E eu acho que o comportamento da sociedade nas próximas eleições dentro do Brasil vai dar o resultado na urna e não no discurso. E é uma pena que, pela falta de governabilidade desse governo, ele antecipou em 2 anos as eleições. E nós estamos vendo o resultado disso. Qual vai ser a consequência disso no ano que vem? Posso falar uma coisa para você? Não tem como prever. Não tem como você colocar o que pode acontecer, o que não pode acontecer. São tantos fatos que vêm pela frente, tá certo? Que uma única coisa que eu tenho certeza é que nós vamos ter um ano de palanque. Você sabe, João, aproveitar então, já que você reabriu a conversa, tem um filme interessante chamado Crise é o Nosso Negócio, que mostra uma consultoria trabalhando numa eleição presidencial na Bolívia. E é a consultoria daquele famoso consultor James Carville, que é autor daquela frase, a economia idiota, né? Mas no documentário, um dos consultores diz assim, a gente às vezes tem a falsa sensação de que a gente controla o tempo, de que a gente vai elaborar as coisas de uma maneira que ali naquele exato momento as preferências vão estar lá em cima, a popularidade vai estar no ponto e a gente vai conseguir o resultado político que a gente almeja. E aí no documentário ele diz, o próprio consultor reconhece assim, as coisas não são assim. E quando você coloca isso de que o governo antecipou as eleições porque ele viu que a coisa estava chegando num ponto irreversível, eu fico imaginando assim, qual que vai ser o impacto sobre uma população viver 2 anos em ritmo eleitoral, se lá no final, assim, como é que as pessoas vão estar? Elas vão estar extenuadas, vão estar cansadas, vão estar de saco cheio, ou vão estar convencidas, vão estar mobilizadas. Assim, me parece que esse também é um aspecto novo dessa situação que a gente está vivendo. Olha só, eu faço política há 36 anos. Estou na esplanada há 36 anos. E as pessoas que me conhecem falam o seguinte, nós vivemos de fatos políticos. E fatos políticos se criam, se condicionam. Tem muita coisa para acontecer em Brasília para tirar fatos políticos. E a gente vai viver esses fatos políticos, e esses fatos políticos a gente não tem dimensão do que vai acontecer. Mas eu acho que a população já está de saco cheio. Tá certo? E eu acho que a decisão da sociedade vai ser na urna. Tá certo? E eu acho que as estatísticas hoje mostram tendências de que não querem olhar para o retrovisor, querem coisas novas. Tá certo? Então, só quero colocar que eu acho que é uma oportunidade de a gente discutir isso. Eu acho que é uma coisa da gente expressar, botar. Eu agradeço você a oportunidade de a gente estar conversando aqui. Mas eu acho que a gente vai ter que conversar isso conjunturalmente. Sistematicamente, a gente vai ter que fazer uma avaliação dos fatos políticos que vão acontecer daquele momento frente. E endereçar isso. Isso. Entendi. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita, porque hoje as coisas estão difíceis da gente analisar e colocar. Só falo que é o seguinte, hoje o que a gente pode dar é o seguinte, o Congresso está esperando, na minha opinião, está cozinhando o governo e está esperando a decisão de quem vai ser o candidato da oposição. E aí o jogo vai ser jogado e as pessoas vão ter que ter lados. E aí sim nós vamos ver quais são os fatos políticos que vão ser criados. Que o livro de maldade e que está aberto nos últimos tempos é gigantesco. Tá bom. Você encerrou criando um modelo de análise para o cara, né? Para a pessoa que está nos ouvindo, né? A primeira etapa é nome, alinhamento e os fatos que vão ser gerados para lidar com essa conjuntura, e a gente vai analisar essa tendência de não olhar para o retrovisor à luz da reação que vai sendo criada sobre os fatos
da semana, os fatos do mês e por aí vai. Tá bom, a gente vai fazendo isso juntos aqui. Será um prazer. Beleza. Obrigado, João. Eu que agradeço. Valeu.